Mais uma vez, Jojo Todinho aparece para passar vergonha, mostrando que não sabe nada de política e economia. Dessa vez, tentando chamar a atenção do Bolsonaro, tentando chamar a atenção dos bolsonaristas, ela reclama do preço do café. Tá aqui, ó, Jojo Todinho criticou o preço da carne e do café nos supermercados e disse que fala diretamente com Bolsonaro por telefone e diz que o Bolsonaro a representa. Olha, a Jojo Todinho, ela tem se manifestado constantemente com toda a sua ignorância a respeito de política e ela tem se mostrado muito polêmica numa tentativa desesperada de ser reconhecida pelos partidos de direita. É importante lembrar que a Jojo Todinho jamais será reconhecida pelos partidos de direita, porque ela não representa aquela senhora da classe média, ela não vai fazer propaganda para empresas de direita, porque ela não representa o público de direita que é extremamente racista e tem ódio da ascensão social. A direita tem ódio de pessoas como Jojo Todinho, que já foram pobres e agora estão ali se achando ricas. Mas de qualquer forma, sobre essa nova palhaçada da Jojo Todinho, veja como é a cultura do Bolsonaro que fez o café aumentar o preço. Exportação recorde de café no setor. Questionar Conab sobre dados da safra. Produtores de arroz também reclamam. País teria produzido, olha, 54 milhões de sacas de café, mas enviado 50 milhões para o exterior. Nesse momento, o que nós estamos vivendo é uma coisa muito simples. É muito mais negócio pro produtor brasileiro mandar o café para fora, já que durante o governo Bolsonaro, o produtor brasileiro, ele aprendeu que, olha, a gente pode contratar o brasileiro aqui a real, que não vale nada, e vender o nosso café, vender a nossa produção para fora, e lá eles pagam em dólar. O dinheiro já fica na conta dos produtores brasileiros lá nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo que provavelmente nem imposto sobre essa grana eles vão pagar. Sem contar o que vai por fora, os dados estimados de 54 milhões de sacas de grão. Estimados. Antes, para fazer negócios internacionais como esse, obviamente a gente precisava de todo um esquema que os dados passavam pelo Banco Central, para converter a moeda e etc. Agora não. Agora os caras podem vender café e receber em dólar, por exemplo, numa conta lá dos Estados Unidos. Aí o cara mandou um container com 50, vamos pensar, 50 mil sacas, mas ele fala que tem 30 mil, 20 mil tá indo por fora. Dessa forma ele não paga imposto, dessa forma ele fica tranquilo. Então, Jojo Todinho, quem aumentou o preço do café no Brasil, e agora eu falo, olha, Jojo Todinho, quem aumentou o preço do café e da carne no Brasil foi a queda da Dilma, o Paulo Guedes principalmente, com essa política de que o Brasil tem que exportar tudo que tem de primeira qualidade e deixar aqui o refúgio. No momento em que nós temos uma política que só quer produzir para os de fora, Jojo Todinho, nós temos uma política que esquece a população daqui de dentro. Eu vou te dar um exemplo, isso já aconteceu várias vezes na história, e o mais icônico foi o momento da Índia. Eles eram os maiores produtores de alimentos do mundo, mas era um país que mais matava pessoas de fome no mundo. Durante o governo Bolsonaro, nós tivemos 30 milhões de brasileiros incluídos no mapa da fome. Como que Bolsonaro poderia ser um bom presidente? E qual que era o café que chegava pra gente na época do Bolsonaro? Porque vocês falam muito que o Bolsonaro, ele seria melhor que o Lula nessa ocasião. Mas o café na época do Bolsonaro era tão acessível assim? Porque todo mundo fala da gasolina, mas a média da gasolina na época do Bolsonaro, ela era parece que sim, R$7 de média, enquanto o governo Lula está R$6 de média. Agora, comparando o salário mínimo, o brasileiro agora, durante o governo Lula, ele compra o dobro de gasolina que ele comprava antes. Hoje o brasileiro compra muito mais café que ele comprava antes, mesmo com a especulação de gente escondendo café para aumentar o preço, a especulação da galera querendo só exportar para receber em dólar. Mesmo com essa especulação, o brasileiro ainda consegue comprar mais café. O brasileiro tem que deixar de ser idiota como a Jojo Todinho e olhar o preço do produto e comparar o preço do produto com o preço do produto há 10 anos atrás. Ele tem que entrar no supermercado com cabeça de ser humano e não com cabeça de um animal irracional e olhar para os produtos e pensar
Quantos sacos de arroz eu comprava naquela época com meu salário? Tantos. Olha, o arroz está mais caro, mas hoje eu compro muito mais. Hoje a gente não vê supermercado vazio, hoje a gente não vê fila do osso. Hoje não tem mais nada disso, mas mesmo assim tem imbecil bolsonarista que pega um produto, o café, que inflacionou por causa das vendas para o exterior e usa o café como referência para toda a economia brasileira. Não importam os empregos gerados, não importa o aumento do salário, o aumento na capacidade de compra, nada disso importa. Só importa que um produto subiu o preço, o governo Lula não vale nada. E aí eu ensino para você que quer usar o seu cérebro. Se você é bolsonarista e não entendeu ainda como funciona, olha no supermercado hoje e pensa, com meu salário eu compro tantos desse café. Lá na época do Bolsonaro, quantos você comprava? Talvez a metade, né? Talvez usando o cérebro, faça você mesmo, dê uma chance pro seu cérebro. Usando o cérebro, você vai conseguir entender que essas idiotices, como a da Jojo Todinho e da campanha do boné Comida Barata de Novo, são estupidez de quem replica. Porque aquele boné Comida Barata de Novo é um boné muito interessante. Comida barata de novo, mas todo mundo sem dinheiro para comprar comida por qualquer preço. Não adianta, olha, não adianta um carro novo custar R$100 se ninguém da população tem R$100. Então, ter um pouquinho de raciocínio a respeito de poder de compra, qualidade de vida e desenvolvimento humano. E parar de cair na jogada dos caras de focar num preço de um produto, como se esse um produto fosse o definidor de absolutamente tudo na humanidade. Me poupe, Jojo Todinho. Para de falar daquilo que você não entende, ou faça como o Felipe Neto, que foi gigante e estudou sobre política para falar sobre política. Você não vai ser eleita pela direita, esquece. Esquece, porque direita não gosta de nós, pardos e negros. Cai na real enquanto há tempo.